Imagine a Gália no ano 52 a.C. Dezenas de milhares de guerreiros gauleses estão sitiados dentro de uma fortaleza chamada Alésia. Fora dos muros, 70.000 soldados romanos os cercam com trincheiras que se estendem por quilômetros. A fome consome o povo. A esperança morre a cada dia. E no topo dessa cidade, montado em um cavalo branco, está um jovem de apenas 20 anos que conseguiu fazer algo que ninguém nunca havia conseguido. Seu nome era Vercingetorix, e sua história é a de um homem que desafiou o império mais poderoso do mundo. Quase saiu vitorioso, mas pagou um preço que jamais foi esquecido. Neste vídeo, você vai conhecer a vida de um dos maiores heróis que a história europeia já viu. E acredite, a história dele é muito mais intensa do que você imagina. Vamos voltar um pouco no tempo. Vercingetorix nasceu por volta do ano 82 a.C., em uma época em que a Gália, a região que hoje chamamos de França, era um mosaico de tribos independentes que quase nunca se entendiam. Havia os arvernos, os éduos, os belgas, os parisinos. Mais de 40 tribos no total. Cada uma tinha seu próprio chefe, suas próprias leis, seus próprios interesses. Eles comerciavam juntos, sim, mas também lutavam uns contra os outros constantemente. Vercingetorix nasceu na tribo dos arvernos, uma das mais poderosas. Seu pai, Seutilo, era um chefe respeitado. E seu nome, Vercingetorix, significava vitorioso de uma centena de batalhas. Ele era descrito como um homem alto, atraente, com um carisma impressionante. Um orador inspirado, um militar exigente. Mas ninguém ainda sabia que ele mudaria toda a história da Gália. O problema? Seu povo ainda não tinha motivo para se unir. Você precisa entender o contexto. Roma não acordou um dia decidindo conquistar toda a Gália. Na verdade, tudo começou com um problema. No ano 58 a.C., uma tribo germânica chamada Helvécios foi expulsa de suas terras por outras tribos germânicas e decidiu fugir para a Gália, onde vivia uma tribo aliada de Roma, os éduos. Eles pediram permissão a Júlio César, que governava a Província Romana, para passar pelo território. César recusou, mas em vez de deixá-los em paz, César atacou, expulsou os helvécios e depois decidiu ficar, com 6 legiões. Você sabe o que significa 6 legiões romanas? Significa cerca de 30.000 dos soldados mais bem treinados, bem equipados e bem disciplinados do mundo. E César começou a expandir seu controle. Leis romanas, cultura romana, impostos romanos. Os gauleses odiaram cada minuto disso. Quando uma tribo chamada Eburões tentou se rebelar, César não apenas os venceu, ele os massacrou. Os sobreviventes foram vendidos como escravos, a região foi incendiada. Um jovem guerreiro dos arvernos chamado Vercingetorix assistiu tudo isso, e finalmente ele compreendeu. Enquanto os gauleses lutassem uns contra os outros, Roma os devoraria um por um. A única chance da Gália sobreviver era se unir. No ano 53 a.C., algo extraordinário aconteceu. Depois que o pai dele morreu, Vercingetorix assumiu o comando de sua tribo. E diferente de muitos líderes, ele não queria apenas proteger os arvernos. Ele queria salvar toda a Gália. Seu primeiro ato foi ousado. Atacou a cidade de Cenabo, a atual Orleans, e massacrou os romanos que lá viviam. Era a declaração de guerra. E, surpreendentemente, funcionou. Outros chefes tribais, que estavam cansados da opressão romana, começaram a se juntar a ele. Pela primeira vez na história, os gauleses estavam se unindo. Não por fé, não por um rei, mas porque um jovem conseguiu convencê-los que o inimigo era comum. Vercingetorix foi eleito comandante supremo de todas as forças gaulesas. 45 tribos sob seu comando. Isso nunca havia acontecido antes. Roma tinha enfrentado gauleses centenas de vezes, mas nunca tinha enfrentado a Gália unida. Vercingetorix era jovem, mas não era impulsivo. Ele tinha um segredo que poucos generais tinham. Ele havia lutado para Roma. Isso significa que ele conhecia os romanos, sabia como eles pensavam, sabia como eles lutavam. E sabia uma coisa crucial. Roma era praticamente imbatível em combate aberto, campo a campo, soldado contra soldado.
Então ele usou a melhor arma que tinha, a inteligência. Vercingetorix implementou a tática da terra queimada. Enquanto César marchava pela Gália, os gauleses sistematicamente destruíam cidades, queimavam lavouras, demoliam depósitos de suprimentos. Não era uma questão de destruir sua própria pátria por nada. Era para impossibilitar que César sustentasse sua enorme máquina de guerra. Simultaneamente, ele usava a cavalaria gaulesa, que era excelente por sinal, para atacar os romanos em pequenas escaramuças, desgastando, matando, nunca permitindo um confronto direto decisivo. E funcionou. Mas o que sabemos é que Vercingetorix recuou, abandonou a ofensiva, voltou para a defesa. E isso foi a chance que César precisava. O general romano reorganizou suas forças, buscou reforços e planejou seu contra-ataque. Setembro de 52 a.C. Vercingetorix e seus guerreiros se veem forçados a recuar novamente, dessa vez para a fortaleza de Alésia. Um planalto natural, perfeitamente posicionado, que parecia inexpugnável. E dentro dela, 180.000 pessoas, incluindo 80.000 guerreiros gauleses. César chega com seus 70.000 soldados, e em vez de atacar diretamente, ele faz algo que ninguém tinha feito antes. Ele cercou a fortaleza completamente. Não para conquistá-la, mas para fazê-la morrer de fome. Seus engenheiros construíram um sistema de trincheiras que se estendia por mais de 40 quilômetros. Armadilhas, paliçadas, torres. Os romanos em posição eram literalmente um exército cercando um exército que estava cercando uma cidade. Dentro de Alésia, a situação era desesperadora. As rações diminuíram, as pessoas começaram a passar fome. A esperança morria a cada dia que passava. Mas Vercingetorix tinha um plano. Ele mandou mensagens para as tribos aliadas, pediu reforços, pediu uma última chance. E eles ouviram. Cerca de 130 a 250.000 gauleses se reuniram para tentar quebrar o cerco de César. Imagine a cena. Fora da fortaleza, centenas de milhares de gauleses atacam os romanos. De dentro, Vercingetorix e seus guerreiros saem das muralhas, atacando simultaneamente. César está entre dois exércitos, 6 gauleses para cada romano, todos querendo vencer. E então, a engenhosidade romana venceu. As trincheiras, as armadilhas, a disciplina das legiões. Os gauleses foram derrotados. Os reforços foram destruídos. E Vercingetorix estava sozinho novamente. Nesse momento, Vercingetorix fez algo que a história jamais esqueceria. Ele reuniu seus guerreiros e seus chefes, e lhes disse: "Eu empenhei essa guerra não pelo meu interesse pessoal, mas pela liberdade comum. Já que é preciso ceder ao destino, vou me oferecer. Vocês escolhem. Ou usam a minha morte para apaziguar César, ou me entregam vivo." Vercingetorix montou seu cavalo de batalha, colocou sua armadura mais bela e cavalgou sozinho em direção ao acampamento de César. Quando chegou lá, desmontou, tirou suas armas e as lançou aos pés do general romano em rendição total. Foi um ato de nobreza que chocou até mesmo os romanos. Seus inimigos o admiravam, mas isso não salvaria sua vida. Vercingetorix foi levado prisioneiro para Roma. Passou 6 anos encarcerado, e no ano 46 a.C., foi exibido no triunfo de Júlio César, o maior desfile de vitória romana. Depois, foi executado. Tinha pouco mais de 30 anos. Mas aqui está o que é interessante. Embora Vercingetorix tenha perdido a batalha, ele não perdeu a história. A Gália se tornou uma província romana, sim, mas a coragem de Vercingetorix, sua capacidade de unir povos que nunca antes tinham se unido, sua nobreza até na derrota, isso foi lembrado. Séculos depois, durante o século XIX, quando a França buscava seus heróis nacionais, Vercingetorix foi ressuscitado como o primeiro grande defensor do território francês. Ele perdeu contra um império, mas ganhou a imortalidade. E isso, meus amigos, é o que verdadeiramente importa na história. Bem, foi isso. A história de Vercingetorix, o homem que quase derrotou Roma. Se você amou essa história tanto quanto eu adorei contar, deixa um like, se inscreve no canal
e ativa as notificações para não perder as próximas biografias de personagens incríveis da história.